Olá, pessoal, bem-vindos ao podcast Hora da Qualidade, com mais um episódio, onde hoje temos uma convidada especial e eu vou deixar que ela se apresente. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Karen Argenta, sou CEO da KA Consultoria e Treinamento. Eu desenvolvo equipes há mais de 15 anos no corporativo, tornando eles cada vez melhores e preparando para ir para o próximo nível. Eu atuo em várias empresas, em vários segmentos, eu já trabalhei em várias empresas, e é por isso que eu hoje tenho a minha própria consultoria, para mim poder levar a vivência, né, a experiência que eu já tive em segmentos de empresas familiares, mundo corporativo de um modo geral, na parte de serviços, indústria. Eu já trabalhei em multinacional italiana, que foi a Pirelli, eu já trabalho ainda, né, na multinacional americana, que é a PepsiCo. Então, eu consigo trazer toda essa minha bagagem para líderes, né, poder realmente se desenvolverem. E sou formada, né, em administração, a minha especialização foi em gestão empresarial, e a minha formação que eu fiz no primeiro contato para buscar essa parte de grupos, né, foi dinâmica em grupos, entender como que os grupos funcionam, os movimentos desse grupo, né. Então essa foi a minha primeira formação, assim, que eu comecei a me encaminhar, né, lá no início da minha liderança. E hoje eu sou formada em coaching, né? Faço mentoria para líderes, tanto líderes do corporativo, quanto líderes que ou estão abrindo negócio ou crescendo já com seu negócio, né? E mentoria de executivos no corporativo e líderes sêniores de um modo geral, assim, né? Então, esse é o trabalho que eu venho desenvolvendo. E esse ano eu tive o prazer aí de receber um convite para ser professora do MBA em Liderança e Futuro do Trabalho pela University Company e Faculdade de Brasília. Ele é justamente um trabalho que é feito dentro das empresas, né? E eles estavam abrindo o MBA, então eu estou já com 3 módulos dando no MBA e já estou indo aí para a terceira turma. Então foi um trabalho bem legal aí também que eu estou assumi agora no ano de 2021. Caramba, parabéns, porque Obrigada. tipo, professor eu acho que o que faz a gente, né, Karen, se tornar o que a gente é pelo professor. Então, Exato. parabéns, porque olha, eu tiro o chapéu mesmo. Acho que muitos professores, se hoje eu sou o que sou, é devido a alguns professores que marcaram a minha vida. Exatamente. Acho que a educação hoje é tudo, independente, né, da idade, independente da formação, e levar esse conhecimento, assim, é muito gratificante, assim, para pessoas que estão buscando chegar, né, ou um nível acima do que já estão, né, ou se fortalecerem onde eles estão também, porque é isso que eu também comento, né, tu também pode se fortalecer na posição que tu estás, não é só porque estás numa posição e que tu não vai lá chegar ao VP ou presidente, né, tu precisa também estar te atualizando, então isso é muito bom, é muito gratificante esse trabalho. E é verdade, assim, que você falou agora, o que eu vejo, às vezes, a pessoa, às vezes, ela alcança um patamar na indústria, né, na empresa, na organização, e para ela, assim, já cheguei onde eu queria chegar, não preciso me atualizar. Uhum. E aí, aí eu já vou fazer, farei a primeira pergunta para você. Uhum. Hoje, um bom gestor, um bom líder, o que ele precisa? É, exatamente. É uma das coisas que eu falo muito para as equipes, né, que eu lidero hoje, que eu mentoro, eles precisam estar sempre se aperfeiçoando. Uma das coisas que eu costumo dizer é uma frase que eu aprendi aí com um dos meus mentores, né, que aves da mesma plumagem voam juntas. Então, o líder ele tem que ter muita clareza, né? Ele tem que estar conectado com pessoas, ele tem que estar fazendo trocas, porque é um aperfeiçoamento constante, né? Ele tem que estar em mentorias de grupos, ele tem que estar fazendo cursos, mas que sejam práticos, né? Para realmente eles poderem aplicar no dia a dia deles. E esse é um pouco do trabalho que eu desenvolvo dentro da KA Consultoria, né? É eles poderem realmente fazer eu fazer um trabalho com eles, né? Justamente direcionando através de uma vivência e eles praticando
no ambiente deles, né. Então é isso que eu entendo que faz a diferença do líder hoje, né, quando ele se desenvolve e pratica, né. Então ele tem Sim, que estar em constante aprendizado. Essa turma mesmo do MBA que eu fiz, a primeira turma dentro do corporativo foi somente lideranças, vice-presidência para baixo, somente executivos, desculpa, né? olha que Somente interessante. executivos. Até o vice-presidente, todos fizeram, diretores e vice-presidente, todos fizeram o MBA em Liderança e Futuro do Trabalho. Depois foram os outros níveis, né, de líderes que eles têm, que é a turma 2, turma 3, justamente porque eles queriam dar o exemplo, né, que Legal. eles estavam se desenvolvendo para também o time deles também fazerem o mesmo, né. Então, isso foi muito legal, assim. Eu acho que é fundamental, né, a É, liderança tem que partir de cima para baixo, né. O exemplo vem da exatamente. diretoria. É liderar pelo exemplo, né. Sim, eu acho que é o ponto principal. É, E a exato. gente, já que a gente está falando nesse ponto, para você, o que é liderança? Pois é, liderança para mim é estar, conectado com o seu time, é levar ele aonde ele não iria sozinho. Né, é saber realmente influenciar pessoas, né, porque às vezes eu vejo, assim, muitos líderes: "Ah, mas o meu time me questiona, o meu time está sempre me perguntando", né. E aí eu digo: "Mas, gente, se não precisasse de nós líderes dentro das empresas, né, então, né, não teria essa função". Justamente, a equipe precisa de uma pessoa que dê o norte, que dê a direção. Né, e aí que está o diferencial. No momento que tu começa a te conectar, desenvolver a tua equipe, eles se tornam mais autônomos, eles vêm e te procuram justamente nos momentos que eles têm algum problema para resolver, e aí, quando tu já tá com uma equipe de alta performance, eles já vêm, já te trazem uma solução, uma ideia, pelo menos, né? Vocês podem construir, trabalhar juntos e realmente chegar na solução. Então, por isso que eu acho que o líder ele precisa estar olhando para sua equipe, né? Ele precisa conhecer cada um da equipe, né? Às vezes o pessoal diz: "Ah, mas eu tenho muitos liderados". Ok, mas então faça pequenos grupos, pega os líderes que são mais influenciadores, né? E tu precisa estar conectado com essas pessoas, né? Então, para mim, a roda só gira no momento que as pessoas têm essa orientação, que eles estão sendo acompanhados, né. Então é isso que eu defendo muito, né, o líder estar conectado com o seu time, fazer realmente a gestão de pessoas, né. Esse nome não Sim, é por acaso, gestão de pessoas, né, para gerir, poder o resultado vir. É, exatamente. e já que a gente está falando em gestão de pessoas, quando você vai fazer mentoria ou treinamento e algum líder ou um gestor do processo, ele tem dificuldade em aceitar, né, Uhum. a liderança. Como que você trata essas situações? Porque muitas vezes eles não quer, para ele, tipo: "Não, do jeito que eu faço tá bom, Tá eu certo. não estou adepto a melhorar". Exato, exato. A gente tem, né, é super comum isso. No meio das pessoas de um modo geral, né, aí independente de ser liderança ou não, em grupos, né, a gente sempre vai ter as pessoas que são mais difíceis de lidar e aquelas que são mais flexíveis, né. Mas uma das coisas que eu sempre falo é que nessa minha carreira toda de liderança, eu sempre me surpreendia, por isso que eu gosto tanto, né, de trabalhar com pessoas. A surpresa no momento que tu realmente desenvolve uma pessoa, conversa com ela, entende o porquê do medo, o porquê da resistência, o porquê da inflexibilidade, né. O líder, ele precisa ser flexível, ter mentalidade flexível, porque senão realmente ele não consegue acompanhar. Hoje em dia, no mundo volátil que a gente tem, na tecnologia toda chegando a cada momento, né, se ele não conseguir, acompanhar isso, ele provavelmente ele esteja fora do mercado em breve, né. E o outro ponto é, no momento que tu tem alguém com essa resistência, com essa dificuldade de mudança, tu entender o bastidor.
porque cada um traz a sua história de vida também, né? Entender o porquê. Às vezes é uma pessoa tímida, às vezes é uma pessoa que está com medo mesmo da mudança. Muitas vezes ela nem sabe o porquê que isso está acontecendo, porque não explicaram para ela o porquê que ia fazer essa mudança. E as pessoas, para elas mudarem, para elas se moverem, né? Elas precisam ter o entendimento. Elas têm que entender o porquê que aquilo está acontecendo, qual a causa. Né? Mesma coisa que tu for passar um trabalho para alguém, né? Passa o trabalho, ó, faz esse relatório aqui e me entrega até o final do dia. Ok, a pessoa fica assim, meu Deus, o que eu faço? Por onde eu começo? E se tu disser para ela o porquê que tu, olha, eu quero esse relatório por esse motivo, eu preciso até o final do dia porque a pessoa está vindo buscar, né? É um cliente importante, criou conexão, faz sentido para as pessoas. Então, por isso que eu entendo que as pessoas que são inflexíveis ou as pessoas mais difíceis, né, precisam entender um pouquinho antes o porquê que chegou dessa forma. E aí desenvolver, capacitar, dar treinamento, trabalhar essa pessoa, trabalhar o autoconhecimento, que esse é um ponto que eu também digo muito para os líderes, né? Gente, não adianta, antes de vocês querem fazer gestão dos outros, vocês têm que ter o autoconhecimento de vocês, né? Para justamente fazer sentido algumas coisas de reação de vocês, de não entendimento do outro, né? Então, busca o seu autoconhecimento, e é uma das coisas que eu faço também, que é eu tenho um programa dentro da KA Consultoria, justamente para o líder buscar seu autoconhecimento para fazer sentido de fazer a gestão dos outros, né? E isso tudo vai destravando aí essa flexibilidade mental, né? Legal. Inflexibilidade mental, no caso. Legal. Já que você falou da K Consultoria, explica para a Uhum. gente um pouco qual é o papel e o que vocês fazem, né? Qual o papel fundamental da K Consultoria? Na realidade, a KA Consultoria, ela é um sonho meu, né, de empreender muito antigo. Eu demorei um tempo ainda para entender o meu papel, né? Eu acho que a minha missão de vida aí, que era poder trabalhar com foco realmente em liderança. E na KA Consultoria, o meu foco é justamente fazer o mapeamento de equipe, poder ajudar o líder a ter uma equipe de alta performance. Eu estou lançando um curso online agora, no mês de novembro. É um curso online gravado, que é mapeamento de equipe de alta performance, justamente porque se ele não entende, né, a importância, não entende as etapas que ele precisa, o benefício que isso traz para ele, né? De ele poder fazer um aconselhamento de carreira dentro da empresa dele, trabalhar a inteligência espiritual dele como líder, e ele poder ser esse líder inspirador que as equipes tanto prezam, né? Essa dificuldade acaba sendo maior. No momento que essa parte acaba sendo desenvolvida, isso já facilita. O outro ponto da KA Consultoria é trabalhar justamente no programa Empodere-se, que eu tenho, né, que é online, ao vivo e é em grupo, seja uma líder mais confiante em 8 semanas. Né? Então, eu trabalho durante 8 semanas com os líderes para eles buscarem o autoconhecimento deles, para eles saberem conduzir o outro, né? Justamente porque aí facilita fazer a gestão do seu time também. E a mentoria, propriamente, né? A KA Consultoria tem a mentoria de líderes, tanto para o corporativo quanto para empreendedores, que também é um trabalho que eu desenvolvo durante 4 meses com as lideranças, né? Há 2 encontros por mês, para eles irem também trazendo. Eu disponibilizo materiais também, faço, né, um overview, às vezes, no dia da mentoria de algum tema, mas a mentoria é especificamente para eles trazerem as demandas do dia a dia e eu poder dar a direção para eles. Tá? Então, esse é o objetivo aí da KA Consultoria. Ah, legal, interessante. A gente tinha conversado antes, né? Você falou que a K fica em Porto Alegre, né? Isso, fica em Porto Alegre. E Uhum. hoje você falou que está lançando um curso em novembro agora, né? Isso. Uhum. Online. Mas você tá Online, esse é gravado. Uhum. legal, muito interessante. Vou dar uma olhada lá depois. Que eu li, Isso. eu li sobre você, né, no LinkedIn e tudo mais, adorei. Ai, que bom, Porque quando obrigada. a Camila falou, né, eu falei, entra lá em contato com ela, tudo que ela tem
um know-how muito grande nessa área e voltado para essa área também, né? Uhum. Você está fazendo presencial também, ou Karen? Eu hoje acabo fazendo mais no online. Eu faço também presencial, se tiver que fazer, né? Mas os meus clientes, ele é Brasil, né? Então, eu acabo atendendo hoje em São Paulo, amanhã em Fortaleza. Eu tenho clientes Brasil. Nossa, Então, isso acaba flexibilizando muito mais a minha agenda, né? Para legal, eles, para eu ter mais horários disponíveis, né? Isso desculpa, flexibiliza muito legal. e para eles eu percebo que acaba sendo melhor, porque eles conseguem fazer ou do local de trabalho, ou conseguem fazer de casa, né? Então, isso não precisa de deslocamento e tudo mais. Mas quando é presencial, eu trabalho com coworking, né? Geralmente Uhum. em Porto Alegre mesmo, ou se eu tiver que me deslocar, né? Eu trabalho com coworking, que hoje é o grande, a grande sacada do momento, assim, né? De a gente poder estar se movimentando, né? Às vezes mais perto do cliente, Zona Norte, Zona Sul, dependendo aqui no caso de Porto Alegre, né? É o Então, eu interessante trabalho nesse também formato. que eu acho que quando é online, se a pessoa quiser tirar dúvida com você, ela já marca o horário, até, eu acho que até às vezes no mesmo dia você consegue sanar essa dúvida, em vez de ela esperar a sua Exato. visita, vamos dizer que nem você falou em Fortaleza, ou São Paulo Uhum. mesmo, você tem que pegar um avião, aí você vai despender dos seus dias. Eu acho, Exato. eu acho que o online ele veio para isso, né? Eu acho que ele Ele veio para isso. veio para Uhum. ficar, veio para melhorar, acho que senão a gente não estaria nem conversando, né? Exato, E exatamente. eu acho que, lógico, tem seus pontos positivos e negativos como tudo na Uhum. nossa vida, mas eu acho que os pontos positivos são muito maiores que os negativos. Eu tô Ele adorando. flui super bem, assim, o pessoal se adapta super bem. Eles nem me perguntam, para te ter uma ideia, já eu tenho clientes aqui de Porto Alegre, o grande Porto Alegre, eles nem perguntam, sabe? Porque como eu acabo fazendo, eles fazem contato comigo, eu faço a ligação online, né? E a gente já marca as datas, depois não esquece de me mandar o link, então já flui muito naturalmente hoje, né? Mas a gente acaba realmente, e para alguns eu já notei que poucos perguntaram assim, mas é presencial? Eu não, é online. Ai, que bom, porque me facilita o deslocamento, né? Sim, Então tá bom, né? Então realmente é o que vem para ficar mesmo, né? sim, eu acredito que daqui para frente a tendência é assim, que nem você falou no começo, a tecnologia cada dia tem uma novidade, né? Exato, exatamente. E a gente vai se adaptando, né? Sim, Nas próprias empresas, o corporativo mesmo, né? Acaba hoje, para o ano que vem, a previsão é voltar todo mundo para os escritórios, né? Voltar parcial, ir alguns dias da semana, né? Então, a gente tem que acompanhar o mercado, né? Hoje é fundamental a gente estar atento às mudanças que estão acontecendo e concordo. adaptar para os nossos clientes, né? Sim. E quanto tempo você está nesse mercado já, Karen? Eu, na parte da KA Consultoria, já vai fazer 2 anos, né, que eu estou com a empresa oficialmente, né, justamente porque no momento que eu estava atendendo, eu comecei a fazer alguns atendimentos individuais, né. No momento que eu comecei assim: "Não, acho que eu vou trabalhar com as empresas também", né, daí eu formalizei e aí já fazem 2 anos aí. A pandemia me favoreceu poder, estar já fazendo esse trabalho em paralelo, né. Então, geralmente à noite é os horários que eu mais tenho clientes, né. Durante o dia eu trabalho também no corporativo, e à Sim, noite aí eu acabo sábados também de manhã, mas geralmente à noite eu acabo atendendo aí o pessoal das mentorias. legal. Já que você falou de empreender, eu vou fazer essa pergunta que geralmente eu faço também para você, o que é empreender no Brasil? Empreender no Brasil, nesse momento a gente sabe o quanto está difícil, né, mas na parte, de desenvolvimento humano, que eu trabalho muito com, eu faço muitas mentorias para eu também me preparar, o que a gente percebeu que teve um crescimento, né, muita gente buscando, né, empreender. Por isso que hoje a minha mentoria de líderes, ela acaba não sendo somente para o corporativo, e sim
para negócios, né? Porque tem muito líder saindo do corporativo e abrindo a sua empresa, ou tem muita empresa que era eu presa, né? Que era só ele, e hoje Sim, eu acabo tendo que apoiá-los para poder fazer a gestão de equipes, porque tiveram que expandir, né? Então, assim, mesmo com um cenário, né, difícil do Brasil e uma pandemia, né, aí há 2 anos já conosco, na parte de desenvolvimento humano, percebeu uma procura muito maior. As pessoas buscando muito mais se desenvolver, se preparar, se capacitar, né? Seja porque trocou de empresa ou porque está crescendo dentro das empresas mesmo, né? Então, por mais difícil que seja os negócios, né? Esses tempos eu também atendi um diretor que ele trabalha na parte de produtos de limpeza e tudo mais. Foi o ano que ele mais cresceu também, a empresa dele. Então, a gente nota que alguns nichos de mercado, por mais difícil que seja o empreendimento, né, dentro do Brasil, a sim. gente percebe que alguns nichos de mercado acabaram expandindo significativamente. Legal. E se você fosse dar uma dica para quem vai começar a empreender hoje, hoje que eu digo assim, né, vamos dizer que esse ano decidiu e tomou a decisão, Uhum. qual a principal dica que você daria? Eu acho que tem que ter uma visão de mercado, né, para saber o que ele está fazendo, se realmente conecta, né, com o que hoje, né, os clientes ou o mercado está pedindo, ter esse ponto de atenção, trazer o que ele realmente tem de conhecimento, porque eu percebo muito que às vezes as pessoas querem mudar de ramo e não estão vinculados com a sua história, então querem às vezes ser completamente inovador e às vezes não traz o know-how que era importante, né? E aí é onde às vezes não consegue dar continuidade. Então tem que ter um pouco de cuidado em relação a isso. Não que não possa inovar, pode, né? Mas no momento que tu traz o teu know-how junto, isso acaba facilitando, porque tu tem realmente conhecimento naquilo, né? Então, acho que são pontos que são fundamentais. É olhar o mercado, ter bagagem para sustentar o que tu está trazendo, né? E se aperfeiçoar, porque mesmo tu sendo empreendedor, tu tem que estar sempre com um olhar, né, de se aperfeiçoar, de olhar o teu concorrente, olhar o que o teu cliente está dizendo e um produto de qualidade. Isso é Exato. fundamental. E todo empreendedor, querendo ou não, ele tem que ter o papel de liderança, né? Se ele Exatamente. não tiver, a Ele empresa não consegue seguir. não vai para frente. Exatamente. É por isso que eu disse que abri a mentoria para líderes em negócio, porque é muito comum isso acontecer, né? E aí eu sentia falta um pouco disso, né? O meu cliente me seguia, fazia alguns trabalhos comigo, e quando chegava na mentoria, como eu só tinha a mentoria do corporativo, né? Porque é bem diferente da parte do empreendedor. Aí foi que eu disse: "Não, né, vamos, poder atender o meu cliente do início ao fim como é o meu plano", e a KA Consultoria tem essa proposta de ter uma escada, né, de produtos, pra justamente ir acompanhando passo a passo aí da liderança. E foi aonde eu abri e fiz imersão em negócios e tudo mais, e trazendo a minha experiência mesmo, né, como empreendedora, para esses novos líderes, né. Legal. Hoje, se você fosse citar um líder que você tem como exemplo, um ou mais, né? Uhum. Qual líder você citaria? Eu tive líderes na minha carreira profissional, né, que foram muito exemplo para mim e serviu de mentor, né, para o meu crescimento. Então, isso é fundamental, né? Mas tem um autor, né, que é o John Maxwell, que eu vejo ele assim como um exemplo, né? E eu acompanho muito ele, que ele justamente é o líder genuíno, é o líder que eu acredito, assim, né? Ele realmente conecta com as pessoas, o diferencial dele é justamente esse, é ver a importância das equipes, entender o quanto eles são importantes, estar
permeando eles em todas as camadas, independente dos níveis que tu tem na tua liderança, né? Então, John Maxwell aí é uma referência para mim. Vou procurar depois, que esse daí eu não sabia. O John Maxwell, ele escreveu o livro também, 360 graus, né? E ele traz justamente isso, assim, que saia da sua cadeira de líder, né? E ande nos corredores, conheçam as pessoas, né? Veja a tua equipe como um 10. Esse foi um dos maiores aprendizados aí que eu tive, né? Veja a sua equipe como um 10. Porque geralmente o que a gente faz, né? Aquela pessoa que está performando bem, ela está lá trabalhando e entregando e fazendo o sucesso dela. E o teu foco às vezes acaba sendo naquele que dá problema, né? Que é aquele mais difícil de lidar. E aí tu foca naquela pessoa. E tu quer desenvolver, tu quer capacitar, né? E o que eu hoje trago também para os líderes é: olhem as suas equipes, todo mundo tem algo de positivo, né? Então, olhe o seu funcionário como um 10, né? Que é isso que o John Maxwell traz no livro dele. Olhe ele como um 10 e você explore isso, né? Coloque ele, envolva ele em projetos, envolvam ele em demandas que ele realmente é onde ele é mais forte. E aí sim, naquilo que tu vê que ele ainda precisa de capacitação, desenvolvimento, tu vai fazer de outra forma daí, né? Vai estar trabalhando isso, desenvolvendo isso, né? Então é um dos pontos assim que para mim é fundamental. Sim. Se você fosse listar hoje o que um líder precisa ter, o que você colocaria nessa lista? Uma das primeiras coisas que eu coloco nessa lista é o líder ele ter o seu autoconhecimento. Ele precisa saber o que ele é bom, o que ele é forte, né? Para ele realmente explorar o seu potencial naquilo que ele sabe entregar de melhor. Depois ele vai ver aquilo que ainda precisa ser ajustado e vai buscar desenvolvimento, se aperfeiçoar e tudo mais. Mas olhe para o seu potencial, né? Então, o autoconhecimento ele é fundamental para arrancar bem, né? Depois, eu entendo que flexibilidade, né? Porque tem que trazer inovação para o time, tem que pensar diferente, tem que receber demandas tanto do time, quanto da empresa, quanto do seu líder maior, né? Para ele poder estar vendo possibilidades. Eu acho que a flexibilidade mental é fundamental. E o outro ponto é: a roda só gira com as pessoas. Com a conexão da sua equipe. Se você tem uma equipe, você precisa fazer melhor a gestão dessas pessoas. Então, conecte com o seu time. Isso é fundamental para o seu resultado vir. Né? Muitas vezes eu digo até para o meu time hoje, né? Meu time direto, né? Eu disse, gente, eu não estou preocupada se vocês vão dizer que o trabalho foi feito pela Karen ou por vocês, né? Porque o que vocês entregarem de bom, eles sabem que a minha gestão é que está dando esse resultado. Então, eu não tenho esse milindre, né? Que muita gente às vezes tem. Não, mas tem que citar o meu nome, né? Hoje mesmo ainda estava falando isso para um liderado. Ele é líder também, é supervisor, né? De um site bem grande, bem importante. Eu estava dizendo justamente isso para ele. Não, não precisa se preocupar. Né? Pode dizer que o trabalho foi entregue por ti. Eu estou muito confiante de que vocês brilhando, eu vou estar brilhando junto. Não precisa citar o meu nome em alguns momentos, né? Brilhem vocês, se vendam, vocês precisam vender o que vocês fazem, né? Sim. Então, acho que essa flexibilidade mental ajuda muito e a conexão com o time faz toda a diferença. Adorei. Aí eu vou fazer um corte depois. Mas é isso que você falou, exatamente isso. Porque que nem você estava falando, às vezes não importa, a pessoa ela é líder, mas se ela não tiver o contato com a equipe, Uhum. não vai para frente, não vai adiantar. Exatamente, exatamente. Exatamente. É isso que eu defendo muito, né? A gestão de pessoas, ela é fundamental, né? Se tu não tiver, e eu vejo isso na necessidade, os líderes que me procuram, geralmente eles
Feedback é uma das coisas que eles pedem muito, né? Como que eu dou feedback? Porque eles pensam, como é que eu vou dizer uma coisa ruim e eu não vou ser aceita pelo meu time, né? É o medo da não aceitação do líder, né? Mas eu digo, gente, sejam vocês, sejam sinceros, né? Sejam assertivos. Se vocês vão dizer alguma coisa que a pessoa precisa melhorar, se desenvolver, tragam exemplos. Explique para ela por que tu está pedindo isso, tragam exemplos, né? Mostre para ela onde que foi, que momento que aquilo aconteceu. Ó, de novo, conectando, criando a conexão do entendimento da pessoa para dizer para ela o porquê que tu está dizendo aquilo. No momento que as pessoas entendem o porquê, né, elas vão entender a necessidade da mudança, né? Então, Concordo. isso faz parte aí da etapa do feedback. Eu costumo dizer que o feedback conecta, né? Eu uso muito esse termo. Eu tive até um tempo atrás uma consultoria mais rápida, assim, que era Feedback Connecta, consultoria Feedback Connecta. No Muito momento que a pessoa interessante. entender que o feedback conecta com o seu time e que ele não repele, né, a viradinha de chave aí faz a magia acontecer, no caso, né? E é interessante porque eu acho que às vezes a gente vê as pessoas, né? Às vezes você enxerga o erro das outras pessoas e você acaba não enxergando o seu. Acho que o feedback é importante por causa disso. Uhum. A pessoa deu aquele feedback positivo, legal. Aquele feedback negativo, é sentar e avaliar, né? Opa, Exato. eu estou errando aqui, por que que eu estou errando aqui? E tentar, eu acho que a melhoria contínua, né? Exato, Fernando. E outro ponto, assim, que eu às vezes também trago como exemplo, eu já tive, né, diretores que me acompanharam, e eu tive um diretor, ele era uma pessoa maravilhosa, gostava muito de trabalhar com ele. Mas quando eu sentava com ele para conversar e ele me trazer o resultado ou do meio do ano ou de final de ano, né, o que que tinha sido legal, o que que tinha que as oportunidades, né? Ele dizia: "Não tem oportunidades, Karen. Tu entregou tudo maravilhosamente bem". Gente, eu saía frustrada, por mais que todo mundo possa dizer: "Ah, bem capaz, só quer receber elogio, né". Bem capaz é aqui do sul, né? Aí eu ficava, porque eu disse: "Gente, é impossível eu só ter feito tudo certinho", sabe. Eu acho que algum ponto aí eu troquei de gestor, né, troquei de diretor, no ano seguinte eu estava com uma outra pessoa, fiquei uns 2, 3 anos com essa pessoa, e ele pontuava, ele dizia: "Carinho, isso é legal, isso era bom tu fazer diferente, ó, testa assim, não sei o quê". Gente, aquilo era muito, eu cresci muito naquele outro ano, sabe, fez toda a diferença, assim. Então eu acho que as pessoas querem esses retornos, mas claro, tem que saber falar com eles, trazer, né, o sentido do que tu tá trazendo, traz exemplos, explica o que aconteceu, pergunta para ele como que ele poderia ter feito diferente, né, para poder ter, não ter ocorrido a consequência que às vezes aconteceu, né? Então, é uma forma aí de a gente poder estar trabalhando o feedback, de uma forma bacana, realmente ser mais assertivo, né? Para Legal. melhorar. Eu faço isso também com meus amigos. Acho que a cada 6 meses eu pergunto. Ah, é? Que legal, que bom. Eu vi isso no livro Desperte Seu Gigante Interior, do Tony Robbins. Ah, é ótimo esse livro também. Aí eu acabei pegando, falei: "Meu, por que que eu não faço isso, tipo, com pessoas que vão ser sinceras com você? Exato, tem que ser pessoas Fernando, que tu sabe que vão trazer você é genuinamente. bom nisso, mas nisso Uhum, aqui você tem que melhorar". E eu acho que eu melhorei muito, fui melhorando muito ao longo do tempo. A gente não sim, melhora em meses, não. em algumas situações, né. E eu acabo Uhum, fazendo isso, porque se são excelente. pessoas que eu tenho, confiança Uhum, e elas são verdadeiras, falo: "Opa, por uhum. que não melhorar?". E escutar coisas boas, legal, mas e o Exato. feedback que eu da melhoria, sempre vale a pena. É, eu faço às vezes o exercício, já fiz com meu time direto também, já fiz com amigos também, e eu faço às vezes para as equipes, que bom, que pena e que tal, né. Como que foi o ano? Que bom, o que que foi, né, de bom, que pena, porque não aconteceu e poderia ter sido diferente, né, e que tal é uma forma de eles poderem trazer a sugestão deles, né. Nossa, E sensacional. então é uma forma muito suave, né, de tu poder,
perguntar para as pessoas, né, sem dizer assim, me dá um feedback, as pessoas já ficam assim, meu Deus, tem que dar um feedback, né, já ficam nervosas. Tu te importa de dar um retorno para mim? Que bom, que pena, que tal? E Aí aí depois vocês conversam entre vocês? eu faço isso tanto para o meu time, para mim, eu já fiz, né? E às vezes até para o meu time de supervisores, para medir com as equipes deles como que tá isso, né? E aí eu faço. Então eu dou essa ideia também, às vezes, nas mentorias, para o pessoal fazer, Adorei. né? Primeira vez, sou sincero, primeira vez que eu escuto isso. Que É bom, uma que pena, forma. que bom, que Que pena, bom, que que pena e que tal. vou marcar. Vou marcar depois. Viu? Ó, já faz o feedback aí com os amigos, perguntando de uma Sim, forma light para eles. sim, que bom, que pena, que tal. Legal, Uhum, gostei muito mesmo, olha. E já agora vamos sair, cara, um pouco da parte de liderança, fora uhum, do trabalho. Que eu sei que você falou que você trabalha, né, de dia no corporativo e à noite faz as suas consultorias, seus treinamentos e mentorias. exato. Fora isso, né, no seu tempo de descanso, o que você gosta de fazer? Que eu gosto de fazer. Adoro estar com a minha família e amigos, e aí família não só meu esposo, marido e enteados que eu tenho, mas, né, sogro, sogra, minha irmã e tudo mais, né, adoro estar, assim, a gente marcar almoço junto, coisas de família, café da tarde, aquelas coisas gostosinhas, né, então gosto muito. Amigos também, marcar jantares, né, se encontrar com amigos, mesmo agora com pandemia a gente, né, teve que restringir, mas a gente fazia em outros formatos, né, e viajar, né? Eu e meu marido e minha família, de um modo geral, aqui meu filho também curte bastante, né? A gente marcar, planejar alguma viagem, né? Fazer, a gente gosta muito. Então, essas são as coisas que eu mais adoro fazer. Legal. Essa daí não estava no script. Hum. Vamos ver. Viagem marcante para você. Eu tenho. Minha viagem marcante foi um pouco antes da pandemia, no ano anterior da pandemia, foi 2019, eu estava fazendo 25 anos de casada. Ó, Eu legal, casei parabéns. novinha. E o meu marido fez uma surpresa, aonde a gente casou, né, em Washington. Nós tínhamos uns amigos lá, então ele fez um casamento ao ar livre, eles montaram tudo, né, e aí os meus amigos estavam lá de testemunha, e foi acho que era um pastor lá dos Estados Unidos, né, e fez a bênção das alianças e tudo mais. Então esse foi a minha viagem mais marcante, assim, foi Hum, surpresa, né? A gente sim. ia estar em Nova York juntos e a gente tinha programado um jantar, né? Mas eu achei que ia ser no jantar, estava me preparando para esse dia, né? Mas foi uns dias antes em Washington, na casa de uns amigos, na Ah, beira de um rio maravilhoso. Então, foi a viagem mais marcante mesmo. surpresa é sempre bom, né? É sempre bom, muito bom. E já que você falou isso, então, uma conquista profissional ou pessoal, também pessoal, né? E se Uhum. você tiver mais que uma, pode falar. Eu acho que uma das coisas, assim, na parte pessoal foi realmente o meu filho, né, ele foi muito bem planejado. Eu já tinha 2 enteados, né, quando eu conheci o meu marido, já era o meu segundo casamento. E a gente aguardou um pouquinho eles crescerem, porque eles eram pequenos, né, então a gente planejou muito bem, né, então uma conquista pessoal, assim, né, foi realmente ser mãe. Então esse é um momento único mesmo, né. E profissional na realidade, assim, acho que várias etapas de conquistas, né? Acho que desde buscar minha formação, que os meus pais não tinham, né? Ensino superior, eu e minha irmã conseguimos, né? Então, buscar as minhas especializações, chegar no nível que eu cheguei nas empresas, né? Que eu trabalhei, hoje ter minha própria empresa. Então, acho que foram várias etapas aí de conquista profissional que hoje, para mim, me realiza como profissional, como mulher, né? Então, como empresária, né? Sim, é fantástico. Assim, adorei tudo que eu conversei com você até agora. Marquei lá o. Vamos voltar no assunto lá. Que bom, que tal e que pena. Pena e que tal? Que pena. Esse aí eu vou marcar. Não vou esquecer. Adorei. E para você, se você fosse definir o ano de 2021 em uma frase ou uma palavra, como você definiria? O ano de 2021, assim, ele realmente foi um ano muito intenso, né?
E foi um ano de muito crescimento, de muito desafio da minha parte, né, tanto 20 quanto 21, justamente porque eu já estava com a minha empresa, né, oficializada, né, mas dentro de todas as mentorias que eu participei, né, com colegas meus e que a gente fez muita troca, né, acho que é o vai com medo mesmo, né, porque medo para qualquer mudança ou para qualquer situação atípica ou nova que aconteça, né, vai com medo, né, o importante é tu seguir em frente, o importante é tu agir, né, acho que isso é uma das coisas dos meus aprendizados, né, que definiria aí 2020 e 21, botaria os 2 juntos, que foi os anos da pandemia, né, e seja simples, né, porque eu também sempre fui muito do detalhe, de entregar com muita qualidade, né, e no momento que eu mentalizei, seja simples, entregue com a qualidade, né, já que é a hora da qualidade, mas seja simples, isso também me trouxe leveza para eu poder conduzir meu trabalho no corporativo, para eu poder conduzir a consultoria, né, então isso acabou, e eu tenho toda a minha vida pessoal, né, mãe, esposa, tenho o meu momento, faço academia, eu consegui equalizar essas coisas todas, né? Então, esse até acho que é o meu momento, assim, de 2021, seja simples e para te poder ter uma vida mais leve, né? A gente passou aí nesses 2 últimos anos tantas Sim, coisas, né? Independente de terem vindo coisas boas, mas a gente também acompanhou muitas coisas não tão boas, sim. mas eu acho que isso é importante, a gente sempre seguir em frente, né? Eu acho que nem eu falo com a minha namorada, né, acho que nessa pandemia, né, 2020, 2021, acho que todo mundo tem uma história para contar, né? Uma Isso. história, até a gente teve histórias tristes de amigos, tudo mais, Uhum. e que nem você falou, foi acho que 2021 um ano foi intenso, acho que para boa parte da população, com tudo que está Exatamente. acontecendo, e que 2022 seja excelente para todo mundo, né? Acho que a gente só tem que pensar positivo Pensar positivo, exatamente. Acho e que no momento que tu mentaliza coisas positivas, né, por mais que aconteçam, às vezes, aquilo que não está no nosso controle, né, de não ser tão boas, né, acho que eu acredito muito de tu absorver energias boas, né, no momento que tu fala coisas positivas, que tu pensa positivo, que tu acredita que as coisas vão estar bem, né, acho que isso faz a diferença aí para a energia fluir legal. com certeza. Que nem eu escuto muito Cortella e ele fala que o que você consegue controlar, tudo bem, mas o que está fora do seu controle, para que se preocupar? Né? Para que a gente vai se preocupar? Exatamente. Adoro Cortella, é muito Eu bom. amo ele, fui numa palestra dele já, meu, ele é fantástico, É fantástico. fantástico. Ele é ótimo. E eu acho que a gente tem que levar isso, né? Porque às vezes se a gente levar tudo, se preocupar com tudo que está acontecendo, eu acho que a Uhum. gente não vai viver, né, cara? Exatamente. Não, a gente precisa se desprender, né, de algumas coisas e olhar para um momento de vida importante da gente, né? Então a gente curtir, aproveitar também, né? Acho que essa história, né, também fica esse legado, né? O quanto Sim, eu daqui a pouco me preocupo com coisas que não agregam para mim e o quanto é importante aí para a gente poder seguir, né? Pensar aí que as coisas são boas, tem muitas coisas boas, e a gente sim. viver. Viver de E, forma simples e, e viver de forma leve. É isso que eu ia falar que você falou mesmo. Que nem você falou, equalizar. Você tem que saber Uhum. equalizar tudo que acontece na tua vida. E, Exato. e é viver de forma simples. Isso. Adorei. Porque quanta gente, às vezes, a gente vê até amigos mesmo, tem tudo, né? Tem uma casa, tem um carro, filho, e reclama. Exato. E às vezes você não olha para o seu lado, às vezes a pessoa que está ali do seu lado não tem nada e não reclama, não está reclamando, ou ela está correndo Exatamente. atrás, É. ou ela não vai reclamar daquela situação. Uhum. Exatamente. Então isso eu acho que é fundamental, assim, no momento que tu bota isso como um guia, né, para tua vida, assim, as coisas começam a fluir de uma forma diferente. Eu acredito muito nisso e foi muito o exercício que eu fiz em 2020, 21. Né, de poder realmente, independente do que estava acontecendo, eu poder ter um guia, né, para poder seguir aí de forma simples e leve. Legal. E para fechar, a última pergunta que eu sempre estou fazendo para o pessoal é: um livro, uma série,
ou um filme que você pode indicar para o pessoal assistir que mudou sua mentalidade, seu conceito de vida, de visão mesmo de vida. Uhum. Acho que livro, pode ser esse mesmo que eu já tinha citado, que Pode. é Líder 360 Graus, Vou né, para procurar, vou quem marcar aqui, depois eu vou está indicar nessa para o pessoal. área, para quem está nessa área, é um livro muito interessante, né, muito legal. Ele é redigido de uma forma muito simples, né, muito gostoso de ler, é um livro grande, mas é muito gostoso de ler. E um que eu acho que é muito legal, assim, muito leve também, né, é o Senhor Estagiário, né, que é muito bacana desculpa, esse filme, né. Ele tem justamente o intuito de ensinar sobre o que o líder quer ser, né, de como ser, de tratar os colegas, tratar superiores, né, funcionários de uma forma humanizada, e é isso que conecta muito com a KA Consultoria, né, é trabalhar de forma humanizada, né. E trabalha também a parte de mulheres na liderança, né, então ali conta a história de uma CEO, né, então esse filme também eu acho que ele é muito interessante, né. E no momento que isso tudo flui, a empresa, o time dela cresce a longo prazo, tem os resultados bem positivos, né, então ele tem uma história, assim, acho que muito ligada com o que eu acredito e trago dentro da minha consultoria, né. Esse filme é com aquele com a Anne Hathaway lá? Eu não lembro do nome dele, eu sou muito ruim para nome de Eu acho que eu já assisti esse filme. Se for o que eu estou pensando, é fantástico mesmo. é o Senhor Estagiário, é um Só senhor que ele já se aposentou, isso, é acho que ele esse já tem mesmo. uns 70 anos e volta, quer Aí ela trabalhar numa empresa. aí ela começa a fazer entrevista, tal, e ele acaba entrando na empresa. Exato, e Aí ele ele traz pega toda a amizade com bagagem. ela Exato, é esse e mesmo. começa a entender, né, por que que às vezes ela é um pouco estressada, tem que entregar as coisas. Nossa, esse filme é fantástico mesmo. É muito bom, é muito bom. E entra muito da parte da mulher na liderança, mulher empreendedora, né, que eu tenho um público muito orgânico, assim, de mulheres, né, mas faço grandes trabalhos com homens também, né, trabalho com os 2 públicos, mas organicamente acaba sempre sendo mulheres, assim, que, me procuram muito, né. Então eu indico sempre muito esse filme, porque eu acho ele gostoso de assistir e traz uma mensagem incrível, assim. Sim, com esse filme é fantástico mesmo. É muito Eu não bacana. tinha assistido ele, acho que eu fui assistir ele com a minha namorada, Uhum. e a lição que eu acho assim, a lição que passa, né, que nem você falou. Acho que todo filme que acho que todo mundo que tá dando uma dica, acho que todo filme ele tem uma passagem pra gente, né, ele passa algo que muda a gente. Uhum, E o Senhor exato. Estagiário, acho que esse eu já assisti. O 360 esse eu não conhecia, eu vou Uhum. marcar, vou colocar na lista sim, porque como você falou que é um livro interessante, acho que vale a pena a gente Ele é sempre interessante, dá para ler capítulos, assim, que é bem bacana. dá para olha, interessante, então vou colocar na minha lista aqui. Karen, eu só tenho a agradecer, de coração mesmo, a nosso primeiro contato, né, que a gente teve lá atrás até agora foi fantástico, é só agradecimento, gratidão mesmo. E queria agradecer também a Camila que passou o seu contato, Aham, a Camila foi ótima. porque se não fosse ela, eu não teria conversado com você. E assim, foi sensacional o bate-papo de liderança. Você deu muita dica. Vou fazer os cortes depois, vou postar assim, porque eu adorei várias partes da nossa conversa. Acho que Que vale bom. a pena. Acho que esse bate-papo que a gente faz, né, Karen? Acho que é essencial. É a base do network, é a base de troca de conhecimento. Uhum, E que nem você falou do livro aí, eu sou sincero, nunca tinha visto esse livro. Acho que a uhum. gente aprender coisa nova é sempre É válido. sempre bom, claro, Volta maravilhoso. lá atrás do que a gente conversou no começo da nossa conversa sobre a educação, né. Acho que a É, educação, ela transforma, então, só transforma. tenho a agradecer a você. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, Fernando, pelo convite, pela oportunidade de poder estar falando um pouco do meu trabalho, né, falando um pouco sobre a consultoria, da importância das pessoas nas empresas, da importância das lideranças, né, de estar se conectando e poder realmente estar contribuindo aqui. Fico à disposição, né, se tiver outras oportunidades, a gente voltar a conversar, mas agradecer demais, né, tanto a Camila que indicou, quanto
realmente a oportunidade que tu deu aí de poder a gente estar conversando e trocando, fazendo um pouco também de networking, né? Que é fundamental aí para o nosso trabalho. Obrigada. Eu que agradeço mesmo. E, para fechar, onde encontrar Karen nas redes sociais? Hoje eu sou mais forte ali no Instagram, Karen.vivavida, justamente porque Viva a Vida é um pouco da minha história, né? De poder realmente estar conectando e vivendo intensamente, né? Para a gente poder concluir as coisas que a gente deseja. Então, Instagram, Karen.vivavida, e no LinkedIn, Karen.argenta. Karen Argenta, acho que é direto, Karen Argenta. Eu vou deixar, depois que a gente postar esse bate-papo, vou te marcar nas redes, vou Tá marcar bom. também no LinkedIn e tudo mais. Uhum. E, pessoal, só curtir, compartilhar e se inscrever lá na Hora da Qualidade, no Spotify, Google Podcast e Amazon Music. E eu vou disponibilizar também, Karen, no YouTube. Vai estar lá também para assistir, aí você só compartilha. Ah, legal, sim, com certeza. E também @jfersuzana, que é o outro perfil que eu tenho, que é sobre gestão da qualidade, ISO 9001 e tudo mais. Uhum. Muito obrigado a todos que vão estar escutando ou vão estar vendo. Um forte abraço e até a próxima. Até a próxima, então, pessoal. Um abração. Abração. Obrigadão, viu, Karen?